Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre a importância do batizado de crianças, até que ponto uma criança naturalmente é imune às influências espirituais que estão à sua volta, aos ataques espirituais sofridos por seus tutores e até mesmo ataques espirituais que são direcionados, focados para ela mesma. Ok? Após a vinheta, daremos continuidade ao assunto. Vamos iniciar os nossos comentários falando sobre a imunidade de uma criança. Enquanto a criança é inocente, ou seja, enquanto ela não começa a ver a maldade nos atos, nas palavras, enquanto ela não começa a ter malícia nos pensamentos, ela é imune naturalmente a forças espirituais, ataques espirituais e sobre negatividade do ambiente de pessoas. Seja no lugar onde ela mora, nos lugares que ela frequenta, seus tutores, as pessoas que estão à sua volta e até mesmo ataques direcionados, focados nela mesma, existe uma imunidade bem forte sobre isso. Sim, nós temos que entender que também existem ataques espirituais focados na criança, pois algumas táticas de ataques espirituais é focado na criança para indiretamente se alcançar um outro resultado paralelo. Mas, então, a criança, ela naturalmente, mesmo que ela não tenha passado por nenhuma espécie de batizado ou que seja feita alguma espécie de proteção ou limpeza para ela, naturalmente ela tem uma certa imunidade e bem significativa. Mas, lógico, quando nós temos no ambiente que ela vive ou em seus tutores, ou até mesmo um ataque espiritual, algo muito expressivo, muito frequente, assíduo e crescente, aí sim, em algum momento, esta criança vai acabar tendo efeitos colaterais sobre esta negatividade. Geralmente é problemas com sono, irritabilidade, se irrita com qualquer coisa, não consegue dormir com facilidade, não consegue prestar atenção ou focar em apenas uma coisa. Hiperatividade e também a falta de foco. Ou seja, ela está brincando com o carrinho aqui agora, do nada ela toca o carrinho pro lado e vai brincar com outra coisa. Não deu 5 minutos que ela estava com uma atenção máxima sobre aquilo e daqui a pouco ela largou e nunca mais quis saber daquilo. Problemas em dormir, de concentração, de memória, mudança de humor. Isso pode ser reflexo de uma negatividade expressiva sobre aquela criança. Porém, isso é facilmente resolvido com uma limpeza espiritual e segurança. E não precisa ser algo muito forte. É necessário, sim, após descobrir que ela está sob efeitos colaterais da negatividade em excesso, é necessário fazer alguma coisa para trazer o equilíbrio novamente para ela. Do contrário, existe uma imunidade bem expressiva, mesmo que seus pais não tenham nenhuma atividade religiosa. Quando a criança já começa a ter pensamentos mais maliciosos, mais espertos, quando ela começa a ter reações mais adolescentes, aí sim, ela já começa a perder a imunidade natural e em algum momento ela vai precisar de uma proteção espiritual, ok? Anda mamba do Gansaya. Mas aí de repente você me pergunta, Barão, mas exatamente quando que uma criança perde a imunidade natural? Ela perde de uma vez só ou isso é de forma gradual? Entenda que ela perde de uma vez só.
A imunidade existe até o momento em que ela começa a ter os primeiros pensamentos ou atitudes ou comportamentos mais maliciosos. Quando nós estamos falando de malicioso, não estou me referindo exclusivamente à parte sexual. Eu estou dizendo aquela malandragem de querer burlar alguma coisa, de querer ganhar vantagem sobre outro, certo? Não estou falando daquele comportamento natural que a criança vai tendo no decorrer dos primeiros anos em que ela vai moldando a sua personalidade. Não, é quando de fato ela pensa, planeja e executa algo para tirar vantagem de outrem. Ou, lógico, pensamentos sobre namoro, sobre sentir uma certa atração por outras pessoas. E a atração ela não precisa ser uma atração sexual. Ela pode achar alguém atraente simplesmente pela pessoa ser mais bonita, pela pessoa ser muito famosa. Então isso depende muito da mentalidade de cada criança. No mundo moderno, nós sabemos muito bem, existem hoje em dia crianças de 12 anos que já estão namorando, crianças de 14 anos que já estão engravidando. Isso depende muito. Assim como eu também conheço crianças que com 14, 15 anos ainda têm uma mentalidade bem suave. Isto é só com o tempo e só cada família que vai identificar quando a criança já perdeu a inocência, ok? E recomendação é de que pelo menos, dependendo do seu culto religioso, pelo menos uma vez por ano ela passe por um processo de limpeza espiritual e proteção, porque assim não haverá problemas com ela. Muitas vezes os adultos acabam se prendendo só neles e não fazem nada para a criança. Não precisa, não precisa, tem só 14 anos, tem só 15 anos. Não, aí que se engana. O problema é que muitas vezes realmente não se tem problemas espirituais com as crianças. Porém, quando se abre uma janela e essa janela é escancarada e começam a entrar os problemas, é uma bola de neve, é algo muito frequente, é algo muito rápido e é bem complicado de se resolver. Então é melhor prevenir do que remediar. Porque quando for necessário remediar, é porque o problema ele já vai estar numa escala bem significativa. Porque tudo com o jovem, com a criança, acontece muito rápido. E quando você vai perceber, já é algo que tomou uma proporção bem significativa, certo? Agora vamos falar sobre o batizado de crianças. Infelizmente, na construção do Brasil, de nosso país, e ao decorrer de séculos, a Igreja Católica foi ditadora de regras e de costumes e tradições. E é incrível como, ainda na atualidade, com toda a diversidade de pensamento, com toda a extensão de conhecimento e de cultura que a internet pode estar te entregando à disposição. Lógico que muita coisa é baboseira, mas a quantidade de informação e de cultos religiosos que se tem espalhado pelo nosso país é incrível que ainda, neste mundo moderno, nós tenhamos pessoas que têm atos totalmente incoerentes, totalmente sem explicação, que seria o seguinte: a pessoa não frequenta a Igreja Católica, não frequenta a missa, não frequenta procissões, não faz novena, não sabe nem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra reza da Igreja Católica. A criança nasce e aí a pessoa vai lá, eu tenho que ir lá batizar meu filho. Ué? Qual é a lógica que você encontra em um filho nascer e você ir lá e batizar na Igreja Católica se você não é católico, se você não é praticante deste culto, se você não chega perto de uma porta de uma igreja? Qual a lógica? Isto porque
No decorrer de séculos, a Igreja Católica foi ali, ó. Tem que batizar, tem que batizar, tem que batizar. Então a pessoa, no subconsciente dela, ela fica com a ideia de que tem a obrigação, o dever, a missão de ir batizar o seu filho, porque senão vai ficar com o espírito fujão, senão poderá ficar com o corpo aberto e ser possuído por um espírito maligno, por um demônio, ou coisas do tipo. São ideias totalmente fora da casinha. São ideias muito, muito arcaicas. O que nós devemos entender é o seguinte: o que é um batizado? O batizado é um momento no qual se apresenta um ser humano para um culto religioso, suas entidades divindades e o círculo religioso. Um momento no qual o culto religioso estará abraçando, amparando aquele ser humano. E quando se trata de uma criança, momento no qual os pais estão entregando para o culto religioso a proteção de seu filho. Então, entenda que se você vai batizar uma criança, você tem que batizar esta criança no culto religioso no qual você ou é praticante ou pelo menos simpatizante. Aí eu vejo muitos religiosos que são adeptos do culto de matriz africana, adeptos mesmo, que estão ali toda semana, dentro de um terreiro, dentro de um templo, que até tem suas entidades consagradas em casa. A criança nasceu, vai lá para a Igreja Católica batizar. Com qual objetivo, qual o fundamento disso? Isto é nada mais, nada menos do que uma ideia muitíssimo arcaica e ditadora plantada no subconsciente, que foi passando de geração a geração, geração a geração, e muito se continua até hoje. De nada adianta você batizar uma criança dentro da Igreja Católica se você não é uma pessoa frequente dentro da Igreja Católica. Mas agora, por exemplo, se você não é adepto da Umbanda, mas você frequenta de vez em quando, de vez em quando eu vou lá assistir uma gira, tomar um passe, vá e batize seu filho na Umbanda. É na Quimbanda que eu gosto de ir. Vá e batize na Quimbanda. Não, eu gosto da Jurema. Vai lá e batiza na Jurema. Todos os cultos religiosos, eles estão aptos a fazer o batismo de crianças. E uma criança, por exemplo, batizada na Quimbanda, ela não vai ter a mentalidade louca, ela não vai ser pavirada da cabeça como muitos. Há muitos e muitos anos eu ouço falar isso. Não. Isso não vai mudar o comportamento, as características, a personalidade da criança. De jeito nenhum. O culto religioso não vai mudar a personalidade e a característica da criança. Então, você deve batizar a criança dentro do culto religioso, ou que você participa, é frequente, ou que pelo menos você tem alguma afinidade e de vez em quando está lá presente. Mas, na verdade, o batismo não é algo obrigatório e necessário para uma criança. Porque o batismo, ele não é um ato que você vai, não é como um trabalho que você vai fechar a criança, não é como se fosse, eu vou fazer o fechamento de corpo batizando a criança, não. Batismo é isso, é dar início à trajetória espiritual daquele ser humano dentro daquele culto religioso. Mas se não é um culto que você participa, ou muito menos um culto que você vai lá de vez em quando, de nada adianta. É apenas teatro. É apenas, desculpe a palavra, perda de tempo. O batismo em casa, ele tem alguma influência espiritual em uma criança? Não. Não. O batismo em casa, seja você adepto do culto que for, o batismo sendo feito pelos próprios pais, se estes não são mestres
em um culto religioso, ou pelos padrinhos que não sejam mestres em um culto religioso, o batismo em casa não tem nenhuma influência espiritual. É só a influência material, ou seja, a influência daquele grupo de seres humanos, a influência de amor e sentimento, mas não tem influência espiritual. E se você quiser, por exemplo, eu quero batizar na Umbanda, mas você não é adepto de Umbanda, você não é cacicado, como a gente chama aqui no Sul, se você não é mestre, dirigente espiritual, você não precisa estar ligado a uma casa. É só você procurar uma casa, sentir afinidade com aquela casa, você pergunta, olha, você faz um batizado de criança aqui, eu gosto muito da Umbanda, tenho afinidade com a Umbanda, gostaria de fazer o batizado do meu filho. E essa pessoa vai te dar toda a orientação, ok? E você fazer o batizado de seu filho em um templo, seja de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de Jurema, enfim, isso não fará de você um iniciado do culto e muito menos você terá obrigação com aquele templo, a não ser que seja a regra do templo algo imposto a você pelo fato de batizar o seu filho lá. Mas aí isto é regra individual daquele templo. Amigos, este é o meu ponto de vista referente a este tema. Entenda que, em minha opinião, ainda existe muita infantilidade, falta de amadurecimento espiritual sobre este tema. Isto porque durante séculos e séculos e séculos foi plantado, ditado lá na mente de seus antepassados, quase preso no DNA lá de seus antepassados, a necessidade ou obrigatoriedade de fazer o batismo de crianças. E de que o batismo de criança vai fazer uma proteção, vai fazer o fechamento dela contra toda a maldade do mundo. Não. Você quer proteger uma criança? Então você vá e procure um mentor espiritual, um dirigente espiritual de um culto religioso que você tem afinidade, é adepto ou frequentador, e veja o que é possível fazer para proteger espiritualmente aquela criança. Mas você simplesmente levar a criança em um culto religioso no qual você não é adepto, não é frequentador e muito menos tem afinidade, então de nada adianta, porque é necessário, para se ter a proteção espiritual daquele culto religioso para uma criança, é necessário ter as três pontas alinhadas: culto religioso, criança e tutor. Eles têm que estar os três alinhados. Então, se você não faz parte do culto, não é frequentador do culto, e você não tem uma afinidade grande pelo culto, você quebra este triângulo. Você quebra o tripé e de nada adiantaria para proteger aquela criança. Entenda também que eu não estou aqui fazendo propaganda, incentivando as pessoas a não levarem as crianças a serem batizadas na Igreja Católica. Não é isso. Só estou colocando aqui a minha mensagem para entender de que não existe lógica você levar uma criança, seja na Igreja Católica, evangélica, quadrangular, Testemunha de Jeová, Umbanda, Candomblé. Não existe lógica você levar uma criança para ser batizada, seja onde for, se você não tem nenhum vínculo com aquele culto religioso. É a mesma coisa que não fazer nada. Ok? Espero ter ajudado de alguma forma, pelo menos para tentar abrir um pouco a sua mente referente a este assunto. E fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo do can mage barão.